Nos Estados Unidos de América, as famílias pobres gastam 13% do que ganham só para manter as luzes acesas. Agora imagine Angola. Imagine pagar quase um salário mínimo por mês em eletricidade ou combustível. Parece loucura? É exatamente isso que está a acontecer. E a culpa é de um vício, a dependência do diesel e de um sistema elétrico que ainda não chegou a todos. Mas há uma saída, e ela não vem de um poço, vem de uma tomada. Aqui está o paradoxo. Angola produz 6.400 megawatts. Mais de 60% vem das nossas barragens, uma energia limpa e barata. A nossa rede tem 5.990 quilômetros. Parece impressionante, certo? Mas o especialista etíope Jacob Mulugeta, em uma conferência organizada pelo Mineia, deixou a bomba. Quase 50% das famílias angolanas não estão ligadas à rede nacional. Como é possível? Temos a energia, mas ela não chega a quem precisa. E quem depende do diesel para geradores ou transportes paga uma loucura. A Sierra Club provou que o custo da energia é uma arma social. Quando o diesel sobe, o pão sobe, os transportes públicos sobem. As políticas atuais favorecem os lucros das empresas fósseis, não as pessoas. O mesmo se passa cá. É injusto cobrar a energia de forma igual a quem ganha muito e a quem ganha pouco. E manter a frota de transportes públicos a diesel é continuar a queimar divisas. Como no Quênia, que gasta 5.000 milhões de dólares por ano em combustível importado, Angola sangra em Kwanza para comprar algo que temos capacidade de substituir. Como resolver? Jacob Mulugeta diz claramente: não é só tecnologia, é política. Precisamos de uma agência independente para as renováveis, como a Amazena em Marrocos. Uma entidade que pensa a longo prazo, não governos de 5 anos. O Uruguai saiu da crise dos fósseis com uma comissão que apostou no vento e no sol. E no transporte? A resposta é simples e gritante: mobilidade elétrica nos transportes públicos. Por quê? Primeiro, acaba com a dependência do diesel importado para este efeito. Segundo, os autocarros elétricos são mais baratos de manter. Terceiro, e crucial, ao descentralizar a geração, painéis solares nos bairros, nos parques de estacionamento dos autocarros, conseguimos levar eletricidade às zonas longínquas, resolvendo o problema dos 50% que estão às escuras. A pergunta que não quer calar: quem beneficia dos grandes investimentos? Só as fábricas? Não. Jacob Mulugeta sugeriu algo revolucionário: investir 20% do fundo soberano em infraestrutura doméstica. Isso significa construir redes inteligentes, micro-redes solares em hospitais rurais e converter os azuis e brancos e autocarros públicos para elétricos. Se o dinheiro do petróleo for investido para matar a dependência do petróleo, criamos um ciclo virtuoso. O transporte público deixa de ser um passivo e se transforma em um ativo econômico. Imagina uma Luanda sem o ruído dos motores a diesel. Imagina um Kwanza que não desvaloriza porque deixamos de importar o gasóleo que queimamos e faz fumo. Os países que prosperarão no futuro são os que eletrificam o presente. O transporte público não vai ganhar com esta mudança. Ele vai sobreviver por causa dela. A questão não é se temos dinheiro ou tecnologia. A questão é: vamos continuar a tomar decisões para agradar os lobistas do petróleo ou vamos construir uma rede elétrica que chega aos 50% que hoje acendem velas? Pense nisso da próxima vez que ouvir o roncar de um motor antigo ou gerador. Esse ruído é o som da oportunidade a ser desperdiçada. Partilhe esta mensagem e exija mobilidade elétrica para a África. Bem-aja.